Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. Ao iniciar a leitura do Salmo 42, sente-se uma profunda angústia e, ao mesmo tempo, uma sede imensa por Deus. O salmista começa com uma imagem poderosíssima. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Imagine a corça, um animal ágil, fugindo dos predadores ou percorrendo um caminho árido, desesperada por água. A sede da corça reflete uma necessidade vital, um desejo de sobrevivência. A alma do salmista também clama por Deus como se estivesse em um deserto espiritual, onde nada, a não ser a presença de Deus, poderia trazer alívio. Nos versos seguintes, percebe-se a profundidade do sofrimento do salmista. Ele se pergunta: quando irei e me verei diante da face de Deus? É uma pergunta sincera, quase um clamor. O salmista está longe do templo e da adoração que tanto ama, talvez exilado ou afastado das celebrações. Mas é claro que ele sente uma falta enorme da presença tangível de Deus. Para quem é crente e dedicado, esse distanciamento é como uma ausência de ar. Ele está desesperado para sentir Deus mais perto, para adorar em comunhão, mas por circunstâncias da vida não consegue. O terceiro verso traz um lamento comovente. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Essa expressão é carregada de sofrimento. Não há nada que o salmista consiga fazer, a não ser chorar. É como se as lágrimas fossem a sua única fonte de sustento, o único alívio em meio à dor. Ele está sendo questionado constantemente: onde está o teu Deus? Talvez por aqueles ao redor que veem sua dor e tentam desacreditá-lo. Esse questionamento amplifica a angústia, trazendo ainda mais dúvidas ao coração do salmista. Em momentos de aflição, é comum que as pessoas em volta, e até mesmo a nossa própria mente, nos desafiem a questionar nossa fé, como se a ausência de alívio imediato significasse a ausência de Deus. Em meio a essa dor, o salmista se recorda dos tempos passados, das ocasiões em que liderava as multidões para o templo, celebrando as festas. É uma memória de alegria e de proximidade com Deus, e ela contrasta fortemente com a sua situação atual. A lembrança das coisas boas é como uma faísca em meio à escuridão, que traz esperança e dor ao mesmo tempo. Esperança, porque ele sabe que Deus já esteve presente em sua vida de forma poderosa, mas dor, porque esses momentos parecem distantes agora. Esse tipo de memória, que alimenta tanto a esperança quanto a angústia, reflete como a nossa vida espiritual pode ter altos e baixos. No quinto verso, ele começa a se questionar: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Aqui, o salmista pratica algo essencial para a vida cristã: o diálogo consigo mesmo. Ele confronta a própria alma, pergunta sobre a origem de sua angústia e reafirma a esperança em Deus. Esse ato de falar com a alma é uma prática espiritual profunda, uma forma de reafirmar a fé em meio à crise. Ele não nega o sofrimento, mas ao mesmo tempo lembra-se da fidelidade de Deus e do futuro em que voltará a louvar. É uma lição sobre perseverança espiritual. Mesmo sem ver o alívio imediato, o salmista escolhe confiar e esperar. O sexto e o sétimo versos seguem essa linha de introspecção e de profunda dependência de Deus. Ele afirma: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. Essas regiões mencionadas representam lugares distantes de Jerusalém, o centro da adoração. Ao evocar esses lugares, o salmista reforça que, mesmo longe do templo e dos ritos tradicionais, ele ainda se lembra de Deus. É uma lição sobre como a fé pode transcender o espaço físico. Mesmo quando estamos distantes das comunidades ou rituais que nos fortalecem, Deus continua presente e acessível. A seguir, ele usa uma imagem poderosa. Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Essa metáfora das águas em cascata e das ondas violentas reflete a intensidade da angústia.
Cada novo problema parece puxá-lo para um abismo mais fundo, como se ele estivesse sendo tragado por uma correnteza forte demais para resistir. É a sensação de ser dominado pelas dificuldades, onde cada preocupação se transforma em um fardo ainda maior. Mas o fato de o salmista reconhecer que essas ondas são tuas, ou seja, de Deus, indica uma aceitação profunda. Ele entende que Deus é soberano, que tudo está sob seu controle, mesmo o que parece devastador. No 8º verso, o salmista declara sua confiança. Contudo, o Senhor durante o dia concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Esse, contudo, é um ponto de virada. Embora o salmista esteja imerso na dor, ele reconhece a misericórdia diária de Deus. Há aqui uma mensagem de esperança persistente. Durante o dia, ele encontra consolo na misericórdia de Deus. Durante a noite, ele canta e ora. É uma prática espiritual contínua que o mantém firme em meio à escuridão. Por fim, no verso 11, o salmista retorna à pergunta: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse refrão é um círculo de confiança. Ele reafirma que, apesar de tudo, ele louvará a Deus novamente. A repetição desse questionamento interno e dessa resposta de esperança serve para consolidar sua confiança em Deus. Em toda essa jornada emocional e espiritual, o Salmo 42 é um convite para que os fiéis também questionem suas próprias almas em tempos de angústia. É um lembrete de que é normal sentir dor, questionar, lembrar das alegrias passadas e até chorar incessantemente. Contudo, em meio a tudo isso, é essencial buscar o refrigério em Deus, pois Ele é a fonte verdadeira de alívio e esperança. Essa passagem revela que a fé não é ausência de dor, mas é uma escolha de confiar e esperar, mesmo quando as ondas da vida parecem prestes a nos submergir. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Building Dreams. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.